A Câmara Municipal de Limeira deseja que todos sejam bem-vindos a essa mesa de debate dentro da programação da Semana de Conscientização, Prevenção e Combate à Verminose de Crianças e Adolescentes. Convidamos para compor a mesa de trabalhos o vereador Dr. Rafael Camargo, médico clínico geral, plantonista há 12 anos e atualmente trabalha no PS da Medical e também nos dispensários das igrejas nos bairros Nossa Senhora das Dores, Parque Hipólito, Vista Alegre e Belinha Ometo. Convidamos também senhora Amélia Maria Pereira da Silva, representando a Prefeitura de Limeira, onde atua como enfermeira, coordenadora e responsável técnica pela vigilância epidemiológica com especialização em gestão de saúde pela Fiocruz. Senhora Bruna Virgolin Salati, enfermeira e professora na Faculdade Anhanguera, especialista em saúde da família pela Unifesp, especialista em preceptoria no SUS, pelo Instituto de Ensino de Pesquisa Sírio-Libanês. Neste momento, passo a palavra ao vereador Dr. Rafael Camargo para suas considerações. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Amélia. Boa tarde, Bruna. Fico muito honrado de poder dividir aqui a tribuna com vocês para a gente tratar de um assunto que parece simples, mas que ainda acomete grande parte dos jovens e adolescentes do nosso país. Quero agradecer os agentes comunitários que fazem e desempenham um papel maravilhoso na cidade de Limeira, os alunos também, alunos da faculdade, que estão aqui podendo ter acesso à informação, que certamente vão levar alguma bandeira, um pouquinho da noção de saúde pública para casa. Como vereador e legislador, eu não tenho condição e nem o direito de tomar atitudes que competem ao Poder Executivo. E o assunto que a gente vai tratar hoje aqui, ou seja, essa semana, essa conscientização, ela não remete somente à cidade de Limeira, é um problema no Brasil. A gente sabe que o governo, tanto a nível estadual como federal, não consegue atingir o objetivo dele na prestação dos serviços nas diversas áreas. E na saúde também não seria novidade para ninguém. E como médico de pronto-socorro e ambulatório, eu tenho observado e andando nas casas, eu consigo observar um problema grave que anda junto com a educação e com o nível socioeconômico do país. Nem todo mundo tem saneamento básico correto, mesmo com água e esgoto. Ainda muita gente vive em condições precárias, tanto do ponto de vista, como eu disse, econômico, até cultural e das informações que devem se passar para que a gente possa evitar diversas doenças e entre elas a verminose. Para vocês terem uma noção, não sei se vocês têm ciência disso, a Europa acabou de fazer um embargo econômico na exportação de frango por conta de questões de higiene do produto. São 7 bilhões de reais por ano que são exportados para a Europa, pela presença de salmonela na carne. Aí eu quero chamar a atenção de vocês que essa é a carne
exportada, não é a carne que fica para o Brasil. Recentemente tivemos um problema de corrupção no país, o escândalo da JBS, as carnes comercializadas no Brasil, carnes vencidas e com problema. Então nós moramos num país que infelizmente carece das necessidades básicas, mais básicas do que vocês imaginam. E eu sempre acreditei que a informação é a melhor arma da gente se libertar de toda e qualquer amarra. O trabalho preventivo dentro da saúde sempre vai ser o trabalho mais eficaz em qualquer comunidade. Obviamente que tem que ter ação imediata, mas se a gente não iniciar um trabalho de prevenção já, daqui a 30, 50 anos, nós vamos estar discutindo as mesmas coisas. E olha que nós estamos em 2018. Nós temos um problema grave na educação do país. Basta olhar a situação que está o colegial e o ensino médio. Primeiro e segundo grau, um problema gravíssimo, que não é a questão hoje. E quando a gente pega uma criança que pela própria fase de desenvolvimento dela, ela tem muito mais suscetibilidade e chance de ser acometida pela verminose, até pelo ciclo de crescimento e desenvolvimento dela, mais contato com o chão, menos sabedoria, menos raciocínio para entender que não deve levar a mão à boca e as demais medidas de saúde e de prevenção para que se evite. E como eu falei, o contato com cachorro, gato, areia, alimentos mal cozidos, mal preparados. Então, uma série de questões que depois a doutora vai poder aqui explanar e aprofundar um pouquinho mais para vocês, que a doença é mais comum do que a gente imagina. E é uma doença silenciosa. E o motivo, o único motivo que me levou a criar essa semana de conscientização, tirando o lado da doença, que tem o sofrimento do paciente, pode levar até a morte, mas talvez, eu não sei se vocês tenham se atentado a um problema gravíssimo que a verminose pode trazer para uma criança e para um adolescente. São as questões educacionais que a doença levam a criança e o adolescente a um prejuízo, às vezes, por toda a vida. A verminose estabelece condições na criança e no adolescente como anemia, alteração no crescimento e desenvolvimento dessa criança. Vai atrapalhar diretamente na absorção e na capacidade cognitiva e de aprendizagem dessa criança. Cansaço, sonolência, dor abdominal, vômito, diarreia, constipação intestinal. Muitas vezes a criança entra no equilíbrio com a verminose. Doenças de pele, a criança vai crescendo e desenvolvendo num estado subnutrido. E aí em casa já não tem uma nutrição adequada. Ou a gente está falando que na casa de todo mundo está tendo bife, carne, alimentação saudável todos os dias. Uma coisa é matar a fome. A outra coisa é ter uma nutrição equilibrada, balanceada, com vitaminas, sais minerais, proteína, carboidrato, glicose, tudo a sua regra que manda no desenvolvimento calórico e proteico de uma criança. Para quem acha que nutrição é sopa, vamos fazer uma comparação de estatura, de desenvolvimento ósseo, cognitivo, do brasileiro de baixa renda e de um alemão, de um sueco, de um americano. Além do fator genético, existe o fator nutricional, que é fundamental. Então, a verminose, que hoje acaba ceifando e tirando, às vezes, a oportunidade, ou prejudicando a oportunidade de um aprendizado que já é tão difícil, foi motivo pelo qual eu tenho certeza que os agentes de saúde que entram nas casas sabem bem
a realidade da população, que é de Limeira, mas também de todo o Brasil. Infelizmente, a população de baixa renda está mais suscetível a ser acometido pela doença. E se a gente for esperar o governo a nível de estado e federal, e até o governo municipal, que tem N questões a serem resolvidas. Então, se a gente não contribuir, fazendo um trabalho conjunto, o legislativo, o executivo, mas principalmente a sociedade civil, as pessoas de bem, os agentes comunitários, os pais, os professores estarem mostrando isso, e demais projetos que eu tenho nessa casa também de prevenção, como prevenção de gravidez na infância e na adolescência. Então, o projeto da verminose vem, é a primeira semana do município que está sendo abordado esse assunto. E eu espero que nos anos subsequentes, a gente possa melhorar cada vez mais a informação, porque todo o material que a gente vai ainda elaborar e poder distribuir depois para vocês estarem falando sobre o assunto, porque quando a gente vai terminar, alguém aqui sabe a data do término da pobreza da cidade, ou da falta da educação e orientação? Alguém tem uma data para me passar? Então esse assunto é como a dengue. Se cochilar, o cachimbo sem fumo, porque eu sou anti-tabagismo, cai da boca. Uma cochilada que a cidade teve há 3 anos, 4 anos atrás, tivemos quase 50 mil casos de dengue na cidade. Então, o trabalho da prevenção, essa é a importância dos professores, de toda a rede municipal, estadual e da rede privada. Infelizmente, quem tem hoje uma classe econômica melhor, sofre menos. Olha, salmonela não causa diarreia? Causa. Como é que nós temos na cidade, alguém aqui tem parente em creche? Eu vou fazer uma pergunta. Alguém aqui conheceu nos últimos 60 dias alguém, um amigo, um parente que teve diarreia? Levanta a mão quem ouviu falar que algum conhecido teve diarreia. Mais da metade levantou a mão. Então vou dar um dado estatístico para vocês. Nos últimos 90 dias, a cada 10 consultas num pronto-socorro, 5 eram diarreia. Agora, no pronto-socorro a gente não pode pedir um exame parasitológico, a gente não pode pedir um hemograma. Então, essa necessidade da gente criar a semana para que a gente possa desenvolver não só a orientação, mas fazer diagnóstico também. O diagnóstico precisa ser feito. Às vezes a criança que está dentro da sala dormindo, fraca, não consegue brincar, muitas vezes passa desapercebido, porque numa classe onde a grande maioria está fazendo bagunça, o simples fato da criança estar apática, quieta, e ganho de peso é outro assunto que queria falar com vocês, que o peso em si não é sinônimo também de saúde. Às vezes a criança está retendo líquido, às vezes a criança está com um problema hepático ou com algum outro problema, até do metabolismo, e está acumulando líquido no corpo, e a gente não sabe o porquê. Então, visivelmente, a gente acha que aquela criança está saudável. Como é que nós vamos ter um aprendizado, um desenvolvimento, e a gente sabe que até os 12 anos é uma fase crucial no desenvolvimento, na formação cognitiva, do caráter, e de outras coisas, outros fatores no crescimento que vão determinar o resto da vida. Às vezes você pega o aluno no primeiro colegial com déficit de atenção, não consegue mais prestar atenção, um déficit de memória, não consegue gravar uma página. Tem problema no aprendizado.
Será que a gente consegue fazer uma prova hoje para medir o QI e a inteligência e testar a memória até os 30, 35 anos de idade? Então perceba que quem tem hoje 35 anos de idade, ou até 21, com problemas, como é que nós vamos fazer para resolver o problema dessa pessoa que passou pelo ensino médio, terminou os estudos e agora tem déficit de memória já, jovem, não consegue mais, não consegue gravar o mínimo do mínimo de informação. Você fala uma coisa e esquece. Isso é super comum. Então, se a gente quer ter um país de qualidade a nível de saúde pública, adianta começar no asilo? Temos que começar com as nossas crianças. Como eu falei para vocês, eu acredito que na gestão pública, nós temos que ter o combate para o que existe de imediato, o que é problema imediato, e temos que desenvolver as políticas públicas de curto, médio e longo prazo. Então, foi pensando e acreditando nisso que o meu mandato aqui na Câmara, a nível de saúde, por não poder determinar ação efetiva e direta dentro da cidade de Limeira, a gente então quer trabalhar em conjunto com o prefeito Mário Botion, com o secretário de saúde Edson Moreno Gil, que é o secretário interino, juntamente com toda a estrutura que o município pode nos fornecer. Os efetivos, os concursados, fazer também um agradecimento à presença da Silvia, que ficou ali no fundo, mas trabalha também dentro da Secretaria da Saúde, tem ampla e vasta noção, não só da saúde, mas da burocracia que é para se conseguir ou para se executar determinadas ações dentro da saúde. Então, fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento a todos vocês. Quero agora passar a palavra à Amélia, que contribuísse também com a fala sobre o tema, o assunto, e depois nós vamos ter também a Bruna, que vai poder adentrar um pouquinho mais sobre o assunto da verminose, que além de professora, ela é professora da área, enfermeira também, e vai poder contribuir muito com a gente sobre o assunto. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Como enfermeira de vigilância epidemiológica, eu trabalho diariamente com doenças que são, de acordo com as normas do Ministério da Saúde, doenças que são de notificação obrigatória. As verminoses, elas não entram na listagem do Ministério como doenças de notificação obrigatória, com exceção da esquistossomose, que também é um verme, né, causada por um verme. Mas, como bem colocou aqui o Dr. Rafael, a verminose, ela é um dos grandes problemas de saúde pública. Então, a minha experiência com verminoses, né, com esses trabalhos preventivos, que também concordo que todos os benefícios que um município possa ter, ele tem que estar baseado na questão da prevenção. A prevenção, ele é muito mais barato, e ele tem um resultado muito mais efetivo e ainda contribui para a integração entre as áreas. Acho que isso é fundamental dentro de um serviço público. Então, a minha experiência nessa questão da verminose, ela já é bastante antiga, né? Há muito tempo atrás, nós já trabalhamos com campanhas de desparasitação no município, onde as crianças do ensino infantil das escolas municipais, elas eram medicadas num único dia com 2 medicamentos, né? O albendazol, que é um dos mais importantes, né, doutor?
e também o sequinidazol naquele momento, né, há muito tempo atrás. Essa campanha, ela motivava, assim, na verdade, ela integrava, né, toda a Secretaria de Saúde, também a educação, e os monitores, os pais, porque o trabalho, primeiro, ele era um trabalho de orientação aos pais, né? Então, a gente contava muito com a ajuda dos monitores de saúde, que naquele momento poderiam, né? Era possível que eles fizessem essas orientações aos pais. E no dia marcado, era feita a medicação, então, para todas essas crianças. E isso durou, acho que uns 10 anos ou até mais. Hoje, como é que nós trabalhamos, né? Hoje, o próprio Ministério da Saúde, ele define uma campanha, que é a campanha chamada 3 Bichos, e onde nós trabalhamos 3 bichos, na verdade, né? O primeiro bicho é a hanseníase, né? Que é uma doença de pele e nervos, que é transmissível, que nós temos um grande número ainda no nosso município, em todo o estado. Limeira tem bastante registro de casos. Então, esse é o primeiro bicho. O segundo bicho é o tracoma, que também é uma doença que parece não existir mais, mas nós temos muitos registros também de casos. Então, é o segundo bicho. E o terceiro bicho são as geomintíases, que são as verminoses. E na classificação do Ministério da Saúde, essas 3 doenças, elas são doenças negligenciadas e relacionadas à pobreza. Então, quando o Dr. Rafael falou aqui, né, quando terminará a fome, a pobreza, sabemos que isso não vai acontecer, né? Nós gostaríamos que fosse uma realidade diferente no nosso mundo, mas não é assim. Então, nós vamos trabalhar sempre com essa questão da verminose, desses 3 bichos. Então, os trabalhos preventivos, eles têm que ser intensificados. E nessa campanha, então, dos 3 bichos, nós também contamos com a ajuda dos pais. Então, os pais, eles são fundamentais nesse trabalho, porque eles têm que autorizar a medicação dessa criança, eles têm que autorizar a olhar os olhos dessa criança, e não é apenas olhar, é inverter pálpebras, é fazer todo um trabalho bem difícil até com cada criança, e ainda examinar a pele. Por questões, né, éticas e tudo mais, a pele nós deixamos por conta do pai e da mãe. Nós trabalhamos com uma ficha de autoimagem, onde o pai ou a mãe tem um desenho de um bonequinho, ele avalia toda a pele dessa criança e ele identifica nesse bonequinho onde ela tem mancha. E depois, com o nosso médico, nós chamamos essas crianças e fazemos, então, toda uma avaliação para ver se realmente essa criança tem alguma suspeita. Às vezes, a mancha é pela verminose, né? Não é pela hanseníase. Mas nós chamamos todas essas crianças que tenham alguma lesão de pele para ser avaliada. E aí, então, essa criança é medicada com o albendazol, que hoje ele não é mais líquido, né? Que a criança tomava 40 ml de volume, e isso era muito ruim, porque as crianças vomitavam, o gosto é ruim do sequinidal, o albendazol nem tanto. Hoje nós trabalhamos com o albendazol mastigável, um comprimidinho só, que ele já é administrado ali, naquele momento, com a autorização dos pais, e anualmente, então, acontece esse tipo de campanha. O único problema, né, que nós temos com essa campanha, o ideal seria que o município todo pudesse realizar essa campanha 3 Bichos. Mas, operacionalmente, ela fica muito complicada, porque tem que avaliar a pele, né, a questão dos pais, avaliar os olhos, medicar. Então, nas normas do Ministério da Saúde, essa campanha, ela pode ser, o município pode escolher 1, 2 escolas, de acordo com a sua capacidade operacional. Então, nós temos escolhido 2 escolas. Agora, em maio, vai acontecer em 2 escolas aqui no município essa campanha. E também, o ano passado, nós fomos um pouco mais ousados aqui. A Secretaria de Saúde foi um pouco ousada. O Ministério colocou como proposta o município que quisesse aderir a medicação indiscriminada nas crianças da educação infantil, em quantas escolas municipais o município pudesse. E aí eu disse que nós somos ousados porque nós fizemos em todas as escolas. Foi um trabalho muito árduo, mas nós contamos com a ajuda
né, que a Bruna está aqui, pode dizer, de toda a atenção básica que colaborou, e nós conseguimos medicar todas as crianças que os pais autorizaram, logicamente, dessas escolas, de 60 escolas infantis aqui do município de Limeira, escolas públicas. Então, foi um trabalho bastante interessante, foi um projeto piloto. Esse ano não foi lançada essa proposta, mas nós vamos fazer agora, dia 14 e 15 de maio, em 2 escolas aqui do município, uma municipal e uma estadual. Então, a minha experiência com verminoses, né, é essa, e colocar aqui a importância desse trabalho preventivo, né, de ter essa, a cada ano, a cada semana, né, ou dos trabalhos diários das unidades de saúde, essas orientações de prevenção, não só na questão da verminose, mas em todas as doenças. Mas as crianças, a gente sabe que é um público que tem um maior risco, até pelas condições que o doutor colocou aqui, né, deles estarem pelo chão, eles brincam, tem os brinquedos, as chupetas que arrastam pelo chão, né, naqueles fios, arrastam pelo chão. Então, as crianças, elas são um público mais difícil, né, mesmo da gente controlar. Mas os pais têm que ter participação nisso, né, nós temos que envolver os pais nesses trabalhos preventivos. Então, os agentes de saúde coletiva que frequentam as casas, que entram nas residências, que conversam com os pais, façam essas orientações. Né, essa questão dessas chupetas, dos brinquedos, né, esses brinquedos precisam ser laváveis, os alimentos têm que ser bem acondicionados, para que diminua um pouco essa carga de vermes que nós sabemos que existem. Né? Então, é por isso que até nós medicamos as crianças sem os exames prévios, né, porque nem sempre eles são positivos, mas a gente sabe que há uma carga muito grande desses vermes em toda a nossa população. Então, é isso, né? Não sei, queria agradecer, né? E é isso. Obrigada. A Amélia, de forma brilhante, acabou colocando para vocês algumas situações que eu fico pensando aqui, diante de tanta dificuldade que a gente tem no país hoje, eu vou sempre martelar o nosso compromisso de participar com a mudança. Vocês que têm a possibilidade, a oportunidade, às vezes, de entrar na casa das pessoas, dos pais, das mães, às vezes uma orientação que você dá pode mudar o futuro ou a realidade, igual a Amélia falou, né? A chupeta, ferver a chupeta, os cuidados com os alimentos, e vai ser uma luta constante ainda, viu, Amélia? Vai demorar muito ainda, mas a gente, certamente, com o trabalho maravilhoso que os agentes comunitários, e a gente até espera difundir e espalhar essas informações em todo o município. A participação dentro das escolas, que é onde estão as crianças, os jovens, as creches, é onde a gente quer realmente levar essa informação, para que a gente consiga difundir o maior número de pessoas com os dados estatísticos e que eles entendam a importância que é. A gente sabe que muitas vezes o pai e a mãe, nessa rotina de trabalho, a correria que está, o pai e a mãe chegam em casa, muitas vezes é super comum, às vezes o filho não ter atenção devida. Às vezes o pai e a mãe vai saber que o filho está com algum problema depois de meses. É super comum isso dentro, às vezes, de consultório, que eu dei muito plantão de pediatria na minha vida. Então, sei bem, não só aqui em Limeira, mas em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré. Então, a realidade parece que é a mesma aqui no nosso interior. Começa a diferenciar quando sai um pouco do estado. Você tem os mesmos problemas socioeconômicos, mas a cultura muda e um pouco a doença muda. Quando muda o estado, é outro habitat, fica vulnerável a outras doenças. Mas aí a gente teve aqui com a fala da Amélia, a importância de cada um fazendo a diferença para que a gente consiga. A gente esperar que o poder público, o prefeito, o governador,
resolva o problema? Não. É simplesmente dobrar a manga, e o assunto da verminose é um dos milhares dos assuntos que vão depender da boa vontade, do trabalho, do esforço da população. E os agentes de saúde que têm a oportunidade e faz parte do seu trabalho o dia a dia, o lado a lado com o paciente, entendendo não só a doença, a dificuldade da saúde, mas entendendo o lado cultural e social de cada família. Vocês devem entender que existem casas que são lastimáveis a situação dos moradores ali, e estão ali suscetíveis não só à verminose, mas a 1 milhão de situações. Então, gostaria de passar agora a palavra para a professora, a Bruna. Vai precisar agora, nós vamos passar agora, vai ter um gráfico, vai ter uma aula que a doutora Bruna vai dar para nós aqui, então nós vamos, o microfone já está aí? Está tudo aí? Vamos. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite pelas faculdades Anhanguera de estar aqui com vocês nessa tarde, agradecer os alunos que estão aqui conosco, podendo prestigiar esse tema. A Amélia, o Dr. Rafael. A Amélia, eu tive a oportunidade de ser aluna dela. Então, hoje, para mim, é uma grande satisfação estar presente, compondo essa mesa juntamente com ela. E falar de verminoses e de atenção básica em prevenção à saúde é o que nós, da parte acadêmica, trazemos e buscando dos nossos alunos. Que eles voltem para a atenção básica, que eles tenham competência e habilidades para atuar na parte de prevenção e promoção, porque a gente pode perceber que hoje a nossa realidade de saúde pública está comprometida pela formação dos profissionais voltado à área hospitalar. Infelizmente, a educação levou para um caminho que formou os profissionais, voltando eles a atuar na área hospitalocêntrica, voltado a assistência apenas a doentes, esqueceu um pouco da promoção e a prevenção, que é o primordial. Se houver prevenção e promoção, não teremos adoecimentos e complicações e superlotações hoje no pronto atendimento e gastos públicos também. Então, nós, como da academia, buscamos incentivar os nossos alunos nessa parte de prevenção e promoção. Então, para vocês, nós trabalhamos com dados estatísticos. A parte acadêmica lida não apenas com o achismo ou com o empirismo, lidamos com estatísticas. Então, na busca de alguns artigos, eu trouxe alguns dados para conversar com vocês hoje. Infelizmente, a parte de verminose, ela é considerada como uma doença tropical negligenciada. Como a Amélia disse, é uma doença que está associada às condições precárias de saneamento ou de assistência, mas ela tem se aproximado a cada dia mais à nossa realidade. Então, as verminoses, ela é um sério problema de saúde pública, como já foi relatado pelos nossos colegas da mesa. 3,5 milhões de pessoas são infectadas por eumintos e protozoários. Então, nesse momento, 3,5 milhões de pessoas estão infectadas e nem imaginam que estão infectadas pela doença. Nessa sala, devem ter algumas pessoas que estão infectadas e que também não têm noção que estão e necessitaria do tratamento. São facilmente transmitidas a crianças na idade escolar, em consequência do seu sistema imunológico imaturo e da precariedade na manutenção dos hábitos saudáveis de higiene pessoal. Foi o que também já foi falado. A criança, ela é a mais susceptível pela falta de conhecimento das contaminações. É difícil você conseguir controlar uma criança, que ela não pode colocar o dedo na boca, que a chupeta caiu no chão, ela deve lavar, Mas para a gente poder fazer isso, a gente precisa da conscientização dos pais e dos professores e dos monitores para começar a mudar a cultura e educar essas crianças. Quando nós falamos em mudança de cultura, é uma coisa muito difícil.
difícil. Falar de promoção e prevenção, ainda a população é bem difícil de aderir. Ela prefere tratar do que prevenir. Eu não sinto nada, então eu não preciso procurar o médico, eu não preciso fazer os exames preventivos. Quando eu sentir, eu procuro. E, às vezes, as consequências já estão instaladas, e principalmente nas crianças. Quando pensamos nas crianças com atraso no desenvolvimento educacional, vai nos trazer problemas no futuro, tanto social quanto econômico. Qual população nós estamos formando para dar continuidade à nossa sociedade? Então, o primeiro estudo foram fatores associados à enteroparasitoses em escolares da rede municipal do ensino do Paraná. Esse estudo é de 2016. Existem poucos estudos voltados à área de verminose. Antigamente, era uma área de amplo estudo e de interesse. Hoje, infelizmente, já tem diminuído o interesse. Então, um alerta, né? Uma oportunidade aos alunos ou aos estudantes que estejam aqui a voltar à área da saúde pública e à verminose. Não existem estudos recentes que tragam algo muito surpreendente de verminoses. Manteve-se o que se vem sempre falando. Quem descobriu, hoje a gente só acaba pesquisando o índice e a prevalência da doença, e não novos estudos. Não relacionado ao perfil, nesse estudo, a maior população é da zona rural. Por quê? As condições de saneamento na área rural são deficientes comparado à área urbana. Hoje, o município de Limeira tem água tratada em quase todo, né? Acredito que 100% do município, mas nós temos aqui no município os assentamentos, que precisam de uma atenção especial. Eles não é disponível nem água, nem saneamento, nem esgoto, nem coleta de lixo. Existem agentes de saúde nessa área rural que têm que, então, se atentar. Os dados mostram que a zona rural ainda é a área com maior risco das verminoses. Baixo nível escolar, então, esse estudo foi abordado com as crianças que tiveram verminoses relacionadas ao seu perfil familiar. Então, a maioria das mães tinham menos de 8 anos de estudo, então demonstra que a falta de cultura, a falta de ensinamento ainda eleva os índices de parasitoses. E baixa renda. Então, com menos de 2 salários mínimos. Então, é a tríade que a gente ouve sempre falar. Mas isso é o dado estatístico que nos confirma essa realidade. Ainda nesse mesmo estudo, mostra que a maioria não tem presença de esgoto, não tem coleta de lixo e existem hortas em casa. Então, como tem sido o manuseio dessas hortas? Hoje a gente incentiva muito os pacientes e a comunidade a fazer hortas comunitárias, né, a desenvolver ações, mas como tem sido o cultivo e o manuseio desses alimentos que são produzidos, principalmente a nível domiciliar? Um outro artigo relacionado a parasitas intestinais em centros de educação infantil em Santa Catarina trouxe a avaliação de 200 crianças em idade escolar. Então, dessas 200 crianças, 70,5% das crianças eram infectadas. Então, é uma grande porcentagem. E isso nos remete ao município de Limeira. Então, pensando, Santa Catarina, região sul, não é o que a gente pensa de tantas deficiências, né, comparado ao norte e nordeste. Então, estamos pertinho. 70,5% estavam infectadas pela Ascaris lumbricoides, que é o mais conhecido, a famosa lombriga. Aqui eu trago para vocês uma imagem de uma colonoscopia com a infestação da Ascaris. Então, quem nunca viu, aqui dá para ter uma noção de como é. E a segunda doença é a giardia, também uma doença com complicações e que necessita do tratamento e diagnóstico adequado. Outro estudo americano foi feito relacionando a síndrome do intestino irritável com os parasitas.
e uma visão da América do Sul. Então, isso me trouxe um novo olhar, que particularmente não sabia, mas que eles têm estudado, porque a síndrome do intestino irritável é uma abordagem gastrointestinal de causa incerta. Muitos de vocês já ouviram e a cada dia mais têm ouvido as síndromes do intestino irritável, que antes não existiam. Hoje eles estão tendo um novo olhar, verificando que muitos desses tratamentos, como síndrome do intestino irritável, são doenças parasitárias, pois os sintomas são muito similares, distensão abdominal, diarreia, desconforto. E muitos, então, estão sendo subnotificados, tratando como uma doença, já que as verminoses parece que entrou no esquecimento, tanto dos enfermeiros quanto da classe médica. Não existe mais verminose na nossa realidade, mas os estudos recentes mostram que isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Então, a área de risco deve ser investigada os parasitas antes de iniciar o tratamento. Então, se passa hoje medicamentos caríssimos para tratamento de irritação intestinal ou outras coisas, só que não acha causa, faz uma biópsia, não tem justificativa. Mas em nenhum momento foi pedido um parasitológico para verificar se esse paciente está com algum verme. Pode ser que o município de Limeira, a gente tenha água de melhor qualidade da região, tem o saneamento, tem as medidas de higiene, mas a gente viaja para outros municípios, né, consome água de outro lugar. Muitas pessoas não consomem água da torneira, compram galões. De que proveniência são essa água? Será que ela realmente é uma água adequada? Ou os pacientes da nossa região pegam águas em bica, que já foi orientado pela vigilância, que não deve ser, mas infelizmente é a nossa prática diária. E os estudos continuam sendo realizados para investigação, se algumas dessas irritações intestinais não podem ser ocasionadas pelas parasitoses. Então, os estudos têm sido, tentado descobrir a correlação entre as duas patologias. E aqui em cima tem a imagem da giardia, que é a principal, principal parasitose que causa os sintomas similares com a síndrome do intestino irritável. Um outro estudo da incidência dos parasitas intestinais em verduras comercializadas em feira livre e supermercados em Londrina, esse é de 2015, o que eles fizeram? Os pesquisadores pegaram 8 alfaces e 8 almeirões, tanto da feira quanto do mercado. E a pesquisa eles fizeram se existia larvas, ovos ou se as verduras estavam contaminadas. E o que vocês acham? Sim ou não? 100% da amostra estava contaminada, com vários tipos de parasitas. Então, o que eles concluíram? A utilização de adubos orgânicos poderia estar contaminado, Então, foi utilizado adubo proveniente de animais, ou às vezes humanos, a gente não sabe como que é realizado, estavam contaminados e contaminaram as verduras. A irrigação da água de má qualidade, então se o alimento é irrigado com uma água contaminada, certamente ele também será contaminado. Durante o transporte, então, em caminhões abertos, quantas vezes vocês já viram o transporte de verduras abertas, expostas? O acondicionamento em caixas sujas, então não faz a higienização, não faz a desinfecção das caixas, utiliza o mês inteiro até que vai passar a vigilância ou vai ter alguma notificação, daí lembra que precisa então higienizar. O acondicionamento em locais inadequados, então o transporte da feira, como que é o que não foi vendido, vai ser vendido para outro dia, como que é o retorno desses materiais. E a manipulação nos pontos de venda. Todas essas formas poderiam ter contaminado as verduras. E a gente hoje, numa alimentação saudável, a gente busca ingerir mais verduras e legumes, ser mais fitness. Mas será que a gente está se atentando a isso? Será que a gente está se preocupando que pode também estar na nossa casa e nós oferecendo para os nossos filhos uma má alimentação sem qualidade? Então, qual que é a medida profilática?
A higienização, então, das hortaliças consumidas in natura com água corrente e posterior imersão com 1 colher de hipoclorito em 1 litro de água. Então, vocês como agentes de saúde podem orientar e é uma medida simples. Hoje os postos de saúde oferecem pela secretaria aqueles frascos de hipoclorito. O paciente deve saber para qual é a finalidade. Não é para colocar na caixa d'água, não é para prevenir dengue. Aquele hipoclorito, não. Aquele é para fazer uma correta higienização dos alimentos. Então, ele deve lavar os alimentos e depois colocar imerso por 10 minutos na água com 1 colher de hipoclorito. Um outro estudo de helmintiases em manipuladores de alimentos da Unidade de Alimentação e Nutrição Escolar de Parnaíba, no Piauí, o que eles fizeram? Eles pegaram 62 mulheres que manipulavam os alimentos para oferecer às crianças no ensino pré-escolar. Nesse estudo, eles viram que 26 pessoas estavam infectadas pelas parasitoses e principalmente a Ascaris lumbricoides, 22 delas. Então, uma prevalência de 35,5% dos manipuladores de alimento que tinham um parasita, e daí entra naquele ciclo vicioso. Como que é a higienização? Quando essa pessoa vai ao banheiro, ela faz a higienização das mãos correta, ou ela vai manipular o alimento, vai contaminar o alimento e vai oferecer às crianças. Então, às vezes, as contaminações não vêm só do solo, mas pode vir do mau manuseio dos alimentos pelos profissionais. Esse estudo também é recente, agora de 2016. Por incrível que pareça, 54 pessoas, que eram 87%, tinham conhecimento das parasitoses, sabiam que existia e alegava, então, saber como que era a transmissão. Foi também identificado nesse estudo que a presença de lixo peridomiciliares é considerado um fator de risco para a aquisição dos eumintos devido à falta de práticas sanitárias adequadas. Hoje nós temos no município a coleta de lixo, mas a população precisa ser educada do descarte correto. Existem os ecopontos para que seja descartado. Na área rural existem os pontos de coleta do lixo, mas infelizmente por uma parte cultural, o ecoponto é na esquina, mas ele prefere jogar no mato que está ao lado. Então, a presença de lixo próximo ao domicílio dessas pessoas chegaram à conclusão que também contribuía para a contaminação. E o uso não habitual de antiparasitários pode contribuir para a manutenção da infecção e da carga parasitária. O que significa? Não usar habitualmente o antiparasitário pode elevar o risco de estar infectado. Porém, esse estudo nos traz uma outra alerta, que 45,8% dos indivíduos que estavam infectados afirmaram fazer o uso dos antiparasitários. Então, isso demonstra o quê? Que é um ciclo vicioso. Ele faz a profilaxia, toma medicação, mas por uma medida com falta de prevenção, ele infecta novamente. Então, é um ciclo que não acaba. Aonde que está tendo erro? Nós, como profissionais de saúde, temos que identificar onde está o erro e intervir no erro. Eles têm conhecimento, eles fazem a profilaxia, mas por que dessa metade, praticamente, estava reinfectado? Então, o que acontece nesse ciclo que a gente não consegue a eficácia? E qual que é a conclusão, então, que se chegou? É importante a avaliação periódica do estado de saúde dos manipuladores de alimentos em cozinhas escolares e contribuir para a redução da prevalência de infecção pelos eumintos, evitando a exposição dos escolares aos parasitas. Então, aqui voltar também aos empregadores. Quais são os exames periódicos que ele tem feito aos seus trabalhadores que manipulam alimento? E se eles estão realmente livres? Qual que é o conhecimento? Eles estão manipulando de forma adequada? Ou, às vezes, a falta de funcionário ou excesso de trabalho tem levado a práticas errôneas que vai interferir nos nossos dados estatísticos e na nossa saúde pública. Os pacientes chegam para a gente para ser tratados, a maioria das vezes. E a gente precisa, então, conscientizar tanto a população quanto os empregadores da qualidade da saúde dos seus funcionários.
Então, diante de tudo isso, quais são as intervenções que eu proponho que sejam feitas, que vocês possam desenvolver na atividade de vocês, com os familiares, com os vizinhos? Então, aqui vocês vão atuar, mas vão ser multiplicadores da informação. Então, se a gente tem 50 pessoas aqui, 50 que multiplique mais 150, e assim a gente consegue abranger cada vez mais. É a profilaxia adequada com as crianças em idade pré-escolar. Como a gente viu, a grande população e a grande porcentagem de crianças são infectadas. O diagnóstico adequado, então que seja solicitado exames e que seja feito um diagnóstico adequado, que quando chegar um paciente para vocês, ou que vocês ouvirem, que suspeitem das verminoses, não que também todos os sintomas sejam a verminose, mas que ele tenha uma maior atenção e um olhar diferenciado, que mesmo no município de Limeira pode existir muitos casos. Exames periódicos, então, ao grupo vulnerável, que seja oferecido aos trabalhadores, manipuladores de alimento. Além dos exames, a conscientização. E as ações educativas, que sem educação a gente não chega a lugar nenhum. Orientação de higiene e manuseio dos alimentos. Então, é importante que a população e as crianças sejam orientadas e treinadas desde pequeno de como fazer sua higiene. A higienização correta das mãos, porque não só as verminoses, inúmeras doenças são transmitidas pelo contato, pelas mãos. O uso de calçados adequados, evitando o risco de parasitas vindo do solo. O descarte correto do lixo, que isso consequentemente vira um ciclo, que além das parasitoses podem vir outras inúmeras doenças. E a higienização adequada das hortaliças. Então, que todo mundo hoje, eu ficaria feliz se saísse daqui já com a ideia de quando olhar para uma verdura, imaginar que grande probabilidade de ela estar contaminada e merecer uma maior atenção. E as novas pesquisas, então, incentivar os profissionais a pesquisar sobre verminose, a trazer novos conhecimentos e mudanças relacionadas a novas pesquisas e descobertas diferentes que possam contribuir para um manuseio diferente. Então, aqui foram algumas referências, e eu deixo uma frase para vocês que o Albert Einstein deixou, que é: uma pessoa inteligente, ela resolve um problema, mas um sábio o previne. Então, é melhor a gente trabalhar com prevenção do que trabalhar com medicina curativa. É muito mais eficiente, muito mais prazeroso e redução de custos. Reduzindo custos, sobrarão dinheiro para atuar em outras áreas, maior prevenção e maior qualidade de vida. Então, eu agradeço a oportunidade. Neste momento, convido novamente a compor a mesa Dr. Rafael Camargo, senhora Amélia Maria Pereira da Silva e senhora Bruna Virgolin Salati. Neste momento, passo a palavra ao Dr. Rafael para suas considerações. Vocês gostaram da aula? Eu acho que ficou bem claro para nós que é um problema mais comum na nossa... Acho que é mais comum do que a gente imaginava, né? E ficou também extremamente visível a associação, né? Saúde, educação e os problemas hoje sobre a verminose em relação à precariedade, à falta de condição, à pobreza extrema. Em Limeira, infelizmente, nós temos aproximadamente 13 mil pessoas vivendo com R$ 86 por mês. Isso é um problema nacional. O país passou por uma recessão gravíssima e ainda está tentando sair dessa recessão gravíssima. Muitas empresas, o comércio muito mal. E por isso fica aqui o apelo para que a gente possa fazer um trabalho conjunto. Eu confesso que fiquei extremamente honrado com a aula e me senti um acadêmico ali de novo. E saber que tem pessoas tão capacitadas, faculdades aqui empenhadas, que possam trabalhar junto com o poder público, seja o executivo, seja o legislativo,
mas principalmente a população, os agentes de saúde, e a gente se integrar de uma forma que a gente se una como brasileiro, para enfrentar as questões da saúde. Não basta, por exemplo, o prefeito soltar fumacinha prevenindo dengue. Não basta o agente comunitário falando que não pode, explicando as coisas em casa, se a população continua jogando lixo na rua. O trabalho do executivo, do legislativo, da comunidade e dos profissionais é um trabalho em vão. Não adianta varrer, um varrer enquanto o outro suja. Então que a gente possa ter uma coisa que eu tenho falado muito, que é a conscientização. Recentemente teve uma denúncia que acharam carcaça de animal no bairro dos Pires. Certamente foi desossado a carne e foi vendido, né? O aumento da população, o aumento da concorrência nos negócios leva muitas vezes de forma errada quem é do setor alimentício a cometer erros. E sabe quem vai pagar a conta disso? É a população que está às vezes se alimentando de algo que não teve o devido cuidado, no caso das parasitoses que são transmitidas principalmente pela alimentação. O estudo mostrou que 100% no caso da alface estava contaminada. Agora, será que a vigilância sanitária tem perna, tem braço para poder fazer todo o trabalho dentro da cidade, dos estabelecimentos? Então, esse era um ponto sobre a conscientização de que a gente, muitas vezes, cansado, mas se a gente não se unir para começar o trabalho, nós não vamos ter mudança nenhuma. O trabalho é de todos, não podemos mais jogar 100% da responsabilidade dentro do executivo, do prefeito, do secretário, do vereador. Vejam a importância, o vereador não pode entrar na casa de todo mundo como agente de saúde, pode, tem livre acesso. O professor de ter contato com a sala de aula, e que a gente possa difundir o máximo de informação, né? Ao invés de fazer politicagem e ficar com conversa furada, quem sabe a gente de forma humana consigamos trabalhar em prol daquele que ficou provado que é o de baixa renda, é que vai sofrer. Ou você acha que é bom, até em redes de fast food já foi encontrado problemas, mas aonde é o maior impacto de vômito, diarreia e problemas de parasitose ou de verminose? Ficou comprovado aqui que a professora explicou para nós e comprovou através de estudos que sempre vai ser a população de baixa renda, sempre vai ser a população menos favorecida que vai estar com risco maior do contágio com a verminose e a parasitose. Que a gente também possa fazer o trabalho através da vigilância em cima de redes de supermercado, em cima de comerciantes que tenham ali o trailer, ou que tenha a sua lanchonete, né? A carne, muitas vezes, você pode ter o contágio, como ela falou, de forma do alimento, ou por um lugar que você foi, por exemplo, nadar, alguma lagoa, alguma coisa que você teve contato direto com a pele, mas muitas vezes pela falta de orientação, o simples fato da higiene pessoal na hora de ir ao banheiro, principalmente no caso de quem é criança, não sabe, muitas vezes a falta da informação, depois de usar o banheiro, o famoso número 2, criança vai lá, ou até as pessoas mais velhas, que não têm muitas vezes o conhecimento. Eu fiz faculdade em Minas Gerais, e era muito comum isso, né? Pessoal do sítio, e temos zona rural aqui em Limeira. É uma realidade para nós. Então eu queria, novamente, agradecer a presença da professora
Bruna. Agradecer também a Amélia pelo convite, por terem aceito o convite. Estendo também o meu agradecimento à faculdade, a Anhanguera, né? E tenho extremo interesse da gente continuar conversando, eu poder fazer mais parte dos estudos, né? Para que a gente possa levar mais informação para a população. O país de terceiro mundo e o país de primeiro mundo, existem várias diferenças, mas a que mais assombra é o nível cultural e o nível de informação que o país de primeiro mundo oferece à criança, ao adolescente e ao adulto. Aqui, muitas vezes, a gente sabe que a realidade é outra. Eu queria abrir agora a plateia, a todos os convidados, os participantes. Se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer compartilhar alguma dificuldade aqui com a gente, para que a gente possa debater ou responder. Você sabe que na faculdade de medicina, quando não tinha dúvida, o professor já fazia uma prova surpresa para ver se todo mundo estava sabendo a matéria. Boa tarde. Eu sou nutricionista do NASF do Hipólito. Eu queria só saber em quais escolas que a campanha será feita o mês que vem. São duas escolas, uma estadual que é Arlindo Silvestre, ali no Nossa Senhora das Dores, e a escola infantil Pastor Ismael, que fica no Belinho Meto, se não me engano. São essas duas escolas para esse ano. Não é no Belinho Meto, mas é o Pastor Ismael, tá? A escola infantil Pastor Ismael, centro infantil. Bruna, bem assim, uma pergunta bem dona de casa. Na questão de deixar a minha verdura de molho, né, como você falou que a gente pode fazer, que até seria o ideal, eu não tenho cloro na minha casa. Eu posso usar água sanitária? Pode. Pode utilizar ou água sanitária ou cloro. Qualquer um dos dois, uma colher é o suficiente, mas é importante, após esse tempo que vai ficar uns 10 minutos imerso na água, que seja higienizado novamente com água corrente para posterior ser ingerido. Ok? Boa tarde, eu sou Domerina de Nova Limeira. O vinagre também tem essa função de limpar o alimento? Para confirmação, o único que tem a eficácia é o hipoclorito. O vinagre não. Tá? Antigamente se utilizava muito os avós, as mães, mas a eficácia hoje é confirmada apenas com o hipoclorito, ou com o cloro em diluição. Então, o vinagre não é considerado um meio para eliminar os vermes presentes nos alimentos. Boa tarde. Eu queria saber do diagnóstico, como é feito, se é através do exame parasitológico de fezes. O exame parasitológico é um deles, e o próprio hemograma simples em criança mostra um aumento do eosinófilo, que pode ser um achado aí, no caso da verminose, indicativo de verminose.
mas um simples exame parasitológico de fezes, por exemplo, 3 amostras, já pode diagnosticar vários vermes, né? Eu sou além de participar do PSF, sou da Pastoral da Criança também, e esse tema é bem preocupante mesmo, da verminose, que a gente, sempre quando é o Dia da Criança, a gente faz uma atuação lá no José Cortez, junto com a doutora Malu, na questão da verminose. Ela traz, né, o medicamento e a gente dá para todas as crianças lá do bairro. Então, é um tema bem preocupante mesmo, bem questionador, porque realmente é uma coisa que está acontecendo atualmente. Então, eu gostei de estar participando da palestra, assim, foi muito bem proveitosa. Queria, só reforçando que o ano passado teve uma campanha, digamos, mais maciça frente a esse assunto da verminose, não só a prevenção, mas também a medicação que foi distribuída na cidade. Esse ano nós tivemos uma redução, né, nas escolas, então eu vou ver depois com o gabinete se seria possível a gente difundir, levar pelo menos as informações, se não for possível a gente estender a medicação para toda a rede pública. Pelo menos que a informação chegue, tenha condição de chegar a todas as escolas da nossa cidade, seja do âmbito municipal, estadual e até a rede privada. Ninguém mais? Bom, então eu vou finalizar. Quero agradecer novamente a todos que tiveram presentes aqui, aos alunos da Faculdade Anhanguera, os agentes comunitários, que realmente fazem um trabalho ímpar na nossa cidade. Até além do que lhes compete, eu sei o quanto que os agentes são comprometidos aí com a população. A Silvia, que vem representando a Secretaria da Saúde também. Quero agradecer a Bruna por ter dado uma aula. Espero que a gente possa contar com você também. Sempre que tiver alguma dúvida aqui, a gente quer, na verdade, a semana de prevenção da verminose, espero que não se baseie somente em ter os alunos aqui, e também ter os agentes comunitários, que a gente possa fazer um trabalho a campo, desenvolver pesquisa dentro da nossa cidade, porque de nada adianta a gente fazer a semana da verminose, as pessoas virem aqui e amanhã continuar a mesma coisa. Então a gente certamente vai estar trabalhando para desenvolver números, gráficos, estatísticas na nossa cidade, né? Vou estar conversando com pediatras, amigos, professores, que a gente tem hoje uma ferramenta de trabalho muito importante, que são as faculdades da nossa cidade. O aluno tem a necessidade de aprender. E também, creio eu, o interesse de aprender. E nós temos aqui o campo a ser explorado, que são as doenças. Nós temos que ir a campo para poder ter informações precisas, para poder ter um controle melhor. Como é que a gente vai saber qual é o bairro que mais tem estatística de vômito, diarreia, febre, pneumonia? E verminose é uma delas. Então a gente vai tentar estreitar o laço, viu, professora? Para que a gente possa encorpar ainda mais essa semana. Que não fique uma semana de orientação simplesmente à Câmara, aos ouvintes ou a quem assistiu o vídeo. Mas que a gente possa desenvolver um trabalho de verdade. Que a gente possa ter resultado. Estatística, se eu não me engano, nos últimos 5 anos teve uma morte declarada por verminose. Lógico que muitas vezes a criança tem algum problema. O verme sempre vai contribuir para desequilibrar ou para descompensar, seja a doença qual for que essa criança tiver, ou em qualquer idade, né?
É o que eu falo, você às vezes tem um problema de saúde, a verminose vai contribuir para o agravo. Então, que a gente possa realmente fazer um trabalho, ganhar corpo isso, e a gente possa até, quem sabe, publicar trabalho, igual a professora falou, não existem trabalhos recentes. E se ficou comprovado que a verminose é uma doença que anda junto com a falta da educação, onde tem menos educação, onde tem menos dinheiro, onde tem mais pobreza, menos educação, a verminose está ali. Temos 13, 14 mil pessoas vivendo com um salário de R$ 86. Não posso acreditar que essas pessoas vivam com condições, acho que nem mínimas de saúde. Então, o meu agradecimento também à Amélia pelo convite, até aceito o convite, ter contribuído também de forma muito ímpar, né, dando os relatos. Também vou contar com o seu trabalho, com a sua participação, que a gente possa, fora do âmbito dessa semana do combate à verminose, a gente possa também estar discutindo mais o assunto, incorporando ainda mais o projeto, a semana, e depois distribuindo aos agentes comunitários aí o material que a gente possa nos unir e aí fazer um trabalho que Limeira seja referência, pelo menos, por enquanto, nesse trabalho sobre a verminose, que é um projeto de minha autoria, e certamente temos mais médicos na casa, temos outros colegas. É uma luta não do Dr. Rafael, ou da Bruna, ou da Amélia, ou de vocês, mas é o interesse, acho, creio, de todos os vereadores dessa casa, de todos os habitantes aqui de Limeira, do prefeito, do secretário. É uma luta conjunta da sociedade de Limeira. Então, meu muito obrigado a vocês, aos ouvintes, e que a gente se encontre aí nos próximos debates e estudos aí sobre a verminose. Obrigado a todos.